A gente continua falando deste assunto agora com o nosso colunista Aode Cunha. Aode, boa tarde. O novo ministro do MIDIC diz que não tem custo, não tem impacto. A CNI diz o contrário, mostrando um estudo ali que gera um impacto de mais de 70 bilhões de reais. E o presidente da Fiesp indica que espera uma reação jurídica a esta proposta. Onde estamos nesta discussão, Aode? Boa tarde. Boa tarde, Naka, quem nos assiste aqui na CNN. Eu tenho uma visão muito clara sobre esse movimento de redução, né, da jornada de trabalho. Ele tem um efeito de diminuição de produtividade no país. Você usa uma quantidade de força de trabalho que pode trabalhar menos, né? Então, assim, você tem um efeito de redução de produtividade, de aumento de custo. É uma decisão do país, uma decisão política, constitucional, legal que pode ocorrer. Agora, do ponto de vista econômico, não há dúvida de que você tem uma redução de efeito de produtividade e de aumento de custos. Vários países que adotaram na Europa, em determinado momento, essa redução de jornadas de trabalho, fizeram isso com economias que chegaram a 40, 50, 60 mil dólares de renda per capita. O Brasil ainda está na casa de pouco mais de 10 mil, 12 mil dólares de renda per capita. Então, essa é a pergunta que se deve fazer, se realmente, nesse momento, é uma medida que vem na direção de se favorecer o conjunto da sociedade, o conjunto dos trabalhadores no país. E, Aode, medindo a temperatura política relacionada a este assunto, obviamente, para além do apoio do governo federal, né, que é quem trouxe essa discussão para a sociedade neste momento, boa parte do Congresso Nacional, inclusive parlamentares de oposição, têm demonstrado que vão apoiar esta iniciativa. Então, me parece que a possibilidade de não aprovação do texto é relativamente pequena. Diante da perspectiva de que este texto será aprovado e o regime vai mudar, o que seria importante notar ou tentar incluir no texto, ter no texto, do ponto de vista econômico, já que, do ponto de vista da relação trabalho, do ponto de vista político, não sei se a discussão está sendo muito racional ou técnica. Naka, eu não vejo nenhuma medida econômica que resolva esse problema que eu me refiro, que é uma medida que, num país que já tem tido baixo crescimento de produtividade há bastante tempo, é o que explica um crescimento do Brasil relativamente mais baixo do que o mundo nas últimas décadas, que ele vá nessa direção contrária, que ele vá fazer uma medida que vá diminuir a produtividade do trabalho, especificamente. Então, assim, e eu acho que politicamente é muito provável que passe, né? Porque tem essa percepção na sociedade da maioria das pessoas que seriam beneficiadas num primeiro momento. Isso efetivamente deve afetar custo de trabalho, deve afetar a qualidade, condições, oferta de trabalho, a empregabilidade formal talvez diminua. Então vai ter um efeito que é um efeito ruim também para a classe trabalhadora ao longo do tempo, mas no primeiro momento as pessoas visualizam que todos vão trabalhar menos. Então deve ser aprovado. E ao ser aprovado, eu não sei, talvez uma medida de ajuste mais gradual ao longo do tempo, se pudesse ter tido algumas negociações individualizadas para cada setor, porque esse é um outro problema da lei, ela trata isso de uma maneira igual, o mercado de trabalho como um todo igual, com segmentos, seja do setor hospitalar, seja da indústria, seja da química, seja do agropecuária, é como a mesma coisa. E é difícil de se imaginar isso. Então, esse é um outro ponto que eu acho que deveria ser visto com atenção também. E essa iniciativa, essa discussão sobre a possibilidade de um mecanismo legal, seja uma PEC ou um projeto de lei, incluir a perspectiva de algum benefício tributário às empresas, te parece adequado, especialmente pensando que a desoneração da folha de pagamento que nasceu provisória foi o P mais permanente que eu já vi em muito tempo no Brasil, tirando a CPMF. Te parece adequada esta possibilidade, essa discussão, Aode?
Não parece, porque, de novo, nós estamos resolvendo um problema de perda de produtividade, aumento de capacidade de custo, com a velha saída de uma isenção fiscal que seria parcial, mas que, como você já falou, ela acaba sendo constante. Sendo que nós temos um outro problema do país, que é claro que é um problema em relação ao tamanho do déficit e da dívida pública, que pressiona a taxa de juros, que afeta a competitividade. E, portanto, uma redução dessa, que afetaria, pioraria a situação fiscal, traria um prejuízo maior na condução da política monetária, de taxa de juros. Portanto, é uma solução que pode, de novo, dar uma panaceia e uma resolução de curto prazo, de alívio para as empresas, mas que logo ali na frente vai deixar mais uma sequela relevante de longo prazo para a economia do país. E, olhando do ponto de vista estrutural, para além dessa discussão que a gente está debruçado hoje sobre a escala de trabalho, jornada de trabalho, o que te parece ser realmente importante, para além desta discussão, né, o passo seguinte a esta discussão, que deveríamos nos debruçar como sociedade para, por exemplo, aumentar a nossa produtividade? O que deveríamos focar como sociedade? Bom, Naka, aí é uma discussão antiga, longa, que se tem no país, né? Porque se tem essa constatação de uma produtividade baixa. Essa produtividade baixa ela só vai ser aumentada com esforços, de um lado, na melhoria de qualidade de educação para todos, da rede pública como um todo. O Brasil ainda tem indicadores de escolaridade e de eficiência, desempenho em matemática, em línguas, baixo. Então, primeiro é educação. Depois é um tema de melhoria do sistema tributário, né? A gente fez uma reforma tributária que, enfim, vai ter que ser adequada, mas o sistema tributário brasileiro precisa melhorar a eficiência das instituições, isso envolve o sistema legal. Então, assim, tem uma frente de várias frentes de mudança de perspectiva de um país que olhe no longo prazo, uma capacidade de produção mais eficiente e que, portanto, não vai ser uma resolução rápida, de curto prazo, aqui ou nesse momento, que vai resolver. A gente precisa desses suportes em várias frentes no país. Aode Cunha, colunista do CNN Money, obrigado pela conversa. Ótimo fim de semana, meu caro. Obrigado, Naco. Um bom fim de semana para você e para quem nos assiste também. Um abraço.